Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, e era dessa maneira que os mestres ensinavam seus discípulos, se assentava para ensinar, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, isso, vamos lá? Macários, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Macários, os que choram, porque serão consolados. Macários, os mansos, porque herdarão a terra. Macários, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Macários, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, plenamente realizados e felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Macários os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Macários sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Implanta em nós, Senhor Deus, os conceitos da Tua palavra, que nós possamos enxergar isso como padrão para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai amado, abre os nossos ouvidos, que os nossos corações estejam atentos, tira toda distração, Senhor Deus, todo preconceito, retira do nosso coração para recebermos a maravilhosa semente da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus você pode aplaudir ao Senhor, aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, a primeira descrição de Jesus, algumas pessoas já falam, mas Jesus começa por aí. Jesus fala que Macários, que plenamente abençoado, que supremamente abençoados são os humildes. Mas são esses pobres, humildes de espírito, e em algumas traduções até está colocado como pobres de espírito, mas depois se corrigiu mais para a tradução de humildes de espírito, mas é pobre mesmo. Eu tinha uma resistência em falar que eu sou miserável. Cantamos nessa noite. Mas a palavra diz, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Esse reconhecimento dessa pobreza, dessa humildade, e é interessante que alguns colocam até como pobre de espírito, como uma ofensa. Já ouviram isso? As pessoas falam, fulano é pobre de espírito, como se estivesse ofendendo. E a pobreza de espírito significa a nossa total dependência, a nossa total carência. Nós não temos dignidade por nós mesmos, nós não temos mérito por nós mesmos, nós não fizemos nada que merecêssemos aquilo que Deus estende para nós, mas um dia Deus olhou para nós em situação de miserabilidade e Deus estendeu a sua mão, Jesus entregou a sua vida por amor de nós, Jesus revelou e demonstrou a sua misericórdia, o seu amor pelas nossas vidas. Nós somos necessitados, nós somos carentes do Senhor, por isso precisamos reconhecer a nossa posição, que somos humildes de espírito e só tem comunhão com Deus. Isso é fundamental, é essencial, é o degrau básico, é na verdade o alicerce para os próximos passos. É reconhecer que nós dependemos totalmente do Senhor.
Nós viemos aqui nesta noite para declararmos a Deus que nós dependemos totalmente dEle. Nós viemos aqui nesta noite para glorificar o Senhor, porque só Ele é digno de receber todo louvor. Nós viemos aqui nesta noite porque um dia Ele teve misericórdia de nós e nos alcançou quando estávamos mergulhados no pecado e o Senhor nos resgatou. Você pode glorificar o Senhor por isso? E esse reconhecimento de que nós somos necessitados, que nós somos carentes, que nós somos humildes de espírito. E ser humilde de espírito é reconhecer isso. E talvez seja essa a maior dificuldade do ser humano, porque o ser humano não é muito pendente a ser humilde. O ser humano natural, ele tem dificuldades para reconhecer seus erros, para reconhecer as suas carências. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, da grandiosidade do nosso Deus, nós reconhecemos quão miseráveis nós somos, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então essa primeira característica é fundamental, porque aí nós verificamos a nossa necessidade. Sabe por quê? Porque amanhã eu preciso passar tempo na presença de Deus, orando a Deus, porque se eu não buscar a presença de Deus e a direção de Deus, eu vou fracassar. Por isso que muitas pessoas fracassam, porque não buscam a direção de Deus, a sabedoria de Deus, se apoiam, se arvoram no seu próprio conhecimento, na sua posição, na sua condição, mas graças a Deus que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que nós podemos apresentar as nossas necessidades, e Ele socorre nas nossas necessidades. E é Ele quem garante a tua e a minha, a nossa vitória. Mas por isso que nós precisamos orar, por isso que precisamos ter vida de oração. Na oração, através da oração, nós reconhecemos quão necessitados nós somos. E nós vemos quão grande é o nosso Deus, quão rico Ele é em misericórdia, em graça. Mas as pessoas têm dificuldade disso. Talvez seja esse o grande problema, o grande empecilho das pessoas não se apresentarem, não atenderem ao chamado de Deus. É esse reconhecimento. Sabe por quê? Quando a pessoa reconhece que ela é carente, que ela é necessitada, e ela se entrega ao Senhor, ao mesmo tempo que ela declara Jesus como Salvador da sua vida, ela também precisa declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. E as pessoas não gostam muito disso, porque elas gostam de ter o controle das suas vidas nas suas próprias mãos. Mas é tão bom ter o controle da nossa vida, entregar o leme da nossa vida, a direção da nossa vida nas mãos do Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo pode. Nós necessitamos do Senhor, nós carecemos do Senhor. E esse é o básico, o essencial. Entendemos que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Significa que só faz parte do reino dos céus, pessoas que são humildes de espírito. E só vão entrar no reino dos céus humildes de espírito. Não vai ter ninguém lá no céu que vai poder bater no peito e falar, foi mérito. Eu cheguei aqui por mérito. Não. Nós vamos chegar lá e vamos falar, nós chegamos aqui por graça, absolutamente por graça. Nós somos necessitados do Senhor, mas Ele tem misericórdia de nós. Bem-aventurado Macários são os que choram. Macários os que choram. E aí alguém pode falar, opa, chegou a minha vez. Aí eu me identifico. Mas que choro é este? Tem pessoas que são sensíveis, naturalmente sensíveis. Pessoas que até sofrem, e pelo sofrimento são pessoas que são tendentes a chorar. Mas nós precisamos analisar a causa, o motivo desse choro. Quando Jesus fala que Macários, aqueles que choram, e que serão consolados,
Isso é consequência do primeiro tópico, porque são pessoas humildes que reconhecem a sua carência e a sua necessidade e que choram por causa dos seus pecados. Choram por causa dos seus pecados, dos seus erros. Pessoas que têm capacidade de chorar porque os seus pecados são ofensas contra Deus. Meus amados, nós precisamos reconhecer a cada dia que pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem trabalhado em nossa vida e nós temos buscado viver retamente diante do Senhor, mas nós continuamos falhando diante do Senhor, mas o Espírito Santo que trabalha em nossa vida nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas esse Espírito insiste com as nossas vidas e nós nos arrependemos, nos chegamos a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado. E chorar, não somente pelas consequências do erro, porque muitas pessoas choram por causa das consequências do erro. Mas é chorar porque com os nossos pecados nós ofendemos a Deus. Deus que é santo, santo e santo. Fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Por isso que essas pessoas são consoladas, porque à medida que elas se apresentam diante de Deus, se arrependem, choram pelos seus pecados, elas recebem o perdão dos pecados, recebem o refrigério e são consolados. Chorar também por causas justas. O Senhor tem olhado as nossas lágrimas, o Senhor tem olhado as tuas lágrimas, o Senhor sabe, porque às vezes tem algumas coisas que ocorrem nas nossas vidas, das quais nós não somos os causadores. Mas tem pessoas que choram por alguns motivos muito íntimos, que só você e Deus sabe, e aquelas lágrimas que você tem derramado lá no teu quarto, aquelas lágrimas que molham o teu travesseiro, aquelas lágrimas que são derramadas, Deus tem observado, Deus tem olhado, Ele vai recolher todas essas lágrimas. E é o Deus, porque o Espírito Santo é o Consolador por excelência. Pessoas que choram por causas justas, por verem a dor e o sofrimento de outros. Pessoas que choram como Jesus chorou ao ver Jerusalém. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, alguém fala, aí Jesus pegou pesado, pastor. Porque ser manso, em 2022, ser manso, pastor, as pessoas passam por cima. E ser manso, existem pessoas que naturalmente têm boa índole, até por educação, são pessoas mais cordiais. Tem pessoas dessa maneira, mas que às vezes por fora elas transmitem uma posição, mas por dentro elas estão engasgadas, atravessadas. E Jesus está falando sobre uma mansidão no seu interior. E mansidão fala a respeito de um agir corretamente, de agir com cordialidade, de agir com compaixão, de agir com amor. Essa mansidão, e mansidão fala muito a respeito de reação, de como nós reagimos. De como reagimos às agressões, como reagimos às palavras, como reagimos às situações. E a palavra de Deus diz que feliz, Macários, plenamente abençoado, supremamente abençoado, são os mansos. E aí fala, Senhor, como que eu vou ser manso? E mansidão, nós precisamos lembrar que é fruto do Espírito Santo.
O Espírito Santo tem um trabalho intenso nas nossas vidas. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós individualmente não conseguimos, não podemos sobreviver sem o Espírito Santo. A igreja não sobrevive sem o Espírito Santo. O Espírito Santo age, meus amados, em 3 etapas fundamentais, em 3 tópicos fundamentais, e é bom você gravar isso. O Espírito Santo, ele age para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa capacitação. Ele age para a nossa salvação quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele age para a nossa capacitação, nos dando dons espirituais. São ferramentas maravilhosas para realizarmos a obra do Senhor de forma eficaz. Ele nos dá esses dons do Espírito Santo, dons que nos dá uma capacitação maravilhosa, sobrenatural na comunicação, ao falar em outras línguas. Que coisa tremenda, nós podemos nos expressar com línguas celestiais, de interpretação de línguas, de profecia. Dons do Espírito Santo voltados a feitos, a ações sobrenaturais. Dons de milagres, de curas, dom de fé. Dons também voltados a um conhecimento sobrenatural. Dom de conhecimento, de revelação sobrenatural sobre a palavra e sobre os mistérios de Deus. Dons de sabedoria, como é importante ter sabedoria, e dons de discernimento de espíritos, como é fundamental termos esse dom de discernimento de espíritos, como é importante ter todos esses dons. E a gente pode ver esses dons todos em vigência, em atuação em Jesus. Jesus, ele operava, ele trabalhava com todos esses dons. Alguém pode falar, pastor, mas eu nunca vi Jesus falando, orando em línguas. Mas, será que Jesus orava horas por dia? E que língua que ele usava quando ele falava com o Pai? É que as línguas estranhas, para nós, são línguas estranhas. Mas para Jesus, o linguajar com Deus era o idioma nativo dele. O Espírito Santo traz essa capacitação para as nossas vidas, mas o Espírito Santo tem um trabalho árduo nas nossas vidas, é um trabalho incessante, que vai até o último dia das nossas vidas, até o nosso último fôlego, que é trabalhar com o nosso caráter. Isso é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos proporcionou aí o encontro com Jesus e a salvação através do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo pode nos capacitar para realizarmos a obra do Senhor de forma eficaz. Agora o Espírito Santo tem o trabalho incessante de mudar o nosso caráter. Isso vai ser expresso através do fruto do Espírito Santo. E um dos componentes, e o fruto é aquela descrição maravilhosa de Gálatas, o amor, é paz, é mansidão, é longanimidade, é benignidade, é bondade. E ali um destaque para a mansidão. E meus irmãos, como é importante nesses dias a mansidão. Como nós necessitamos. Eu não sei o que está acontecendo nesta terra, sobretudo, as coisas já eram difíceis, sobretudo pós-pandemia, as pessoas estão irritadíssimas. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado no trânsito. Porque as pessoas, elas estão absolutamente de pavio curto, outras nem pavio têm. E as pessoas já saem, já brigando, já bradando. Então, a mansidão, ela quebra um ciclo.
a mansidão consegue quebrar um ritmo e um ciclo de agressividade. Porque se alguém vem com agressividade, quem é manso, ele fala, querido, não é bem assim. As coisas já começam a mudar. Mas pastor, em 2022, meu amado, essas são características daquele que é Macários, aquele que é plenamente abençoado. Ele precisa ser manso. E essa mansidão, meus amados, faz com que a pessoa herde a terra. A promessa para os mansos é herdar a terra, herdar os bens desta terra e herdar também no futuro esta terra, porque nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo e nós vamos viver eternamente com Cristo. Então, não fique preocupado no céu. Será que aquele irmão, aquela pessoa que é meio... no céu só entra mansos de espírito. Mansos. Pessoas mansas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso é uma pessoa que no tratamento com Deus, ele é ensinável. Ele é tratável. Aquele que não é manso, ele fica ouvindo uma mensagem e fala, não concordo com isso. Aquele que não é manso, ele ouve uma mensagem, o pastor fala uma coisa, a mensagem diz isso, ele fala, mas não concordo não. Ele não sabe da minha realidade. O manso começa a rebater. Desculpe, quem não é manso, começa a rebater. Agora o manso, ele aceita a palavra de Deus. Aquele que não é manso, ele rejeita, ele repele, ele fica contradizendo. Mas aquele que é manso, ele fala, Senhor. A gente não ouve às vezes no púlpito, fala, Senhor, fala, Deus. O manso é assim. Ele ouve a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus no seu coração, ele põe em prática a palavra de Deus. Amém? Tem mansos aqui neste lugar? Glória a Deus, porque nós ouvimos a direção de Deus e nós recebemos e colocamos em prática em nossa vida. Bem-aventurados Macários, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus amados, a justiça é um atributo de Deus. É um dos atributos comunicáveis de Deus. Existem atributos que são incomunicáveis. Por mais que nós andemos com Deus, nós nunca seremos onipotentes, porque é um atributo incomunicável. Por mais que andemos com Deus, nós nunca seremos onipresentes. Por mais que andemos com Deus, nós nunca seremos oniscientes. Mas quanto mais andamos com Deus, mais justos nós somos. Porque é uma característica comunicável de Deus. Quando nós vemos quanto Deus é justo, e é interessante as pessoas acusarem Deus de injustiça, porque quando vêm as situações, as pessoas não reconhecem os erros, as pessoas não colocam a mão sobre o seu coração e falam, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos colhendo erros das nossas gerações, nós estamos colhendo os erros desse povo, dessa população mundial. Quando houve ali, em 2001, em dia 11 de setembro de 2001, ali o ataque às Torres Gêmeas, foi depois, Billy Graham foi a um programa, e ali perguntaram para ele, onde estava Deus naquele momento? Como querendo colocar a culpa em Deus. Fala há quanto tempo os americanos viraram as costas para Deus. Não se pode mais ler a Bíblia nas escolas. Não se pode ter mais ensino de Deus nas escolas. Nos voltamos as costas para Deus e agora nós cobramos a Deus pelas consequências dos nossos erros. Isso sim é injustiça. Deus é absolutamente justo. E a justiça de Deus,
ocorre através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue ali, e à medida que nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, a justiça de Deus opera em nossas vidas, nos perdoando de todo o pecado e de toda a injustiça. Não é isso que João escreveu ali? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos justificar, nos purificar de toda a injustiça. O Senhor faz isso, essa obra maravilhosa em nossas vidas. Agora, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós atraímos essa justiça também para o nosso viver diário. E nós somos chamados de justos. Nós somos justificados, somos chamados de justos porque somos justificados. Ali está um justo, e eu olho para essa plateia repleta de justos, amém? Justos porque foram justificados pelo Senhor. E justos porque procuram viver numa prática de justiça. Nós precisamos transportar para o nosso viver diário essa justiça. Ser justo é ser leal, é fidelidade. Assumimos compromisso, pessoa que assumiu o compromisso, a sua aliança com a sua esposa, ser fiel à sua esposa, isso é ser justo. A mulher que assumiu o compromisso, a aliança, ser fiel ao seu esposo, é ser justo. Assumir a responsabilidade de ter filhos e criá-los de acordo com os princípios do Senhor e sustentar os filhos, isso é justiça. Não abandonar, isso é justiça. Ser justo também no nosso relacionamento com Deus, dando a César o que é de César, mas dando a Deus o que é de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou? Dai a César o que é de César, mas não se esqueça, dê a Deus o que é de Deus. É justiça. E feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Quando Jesus fala isso, que tem fome e sede de justiça, é ter fome e sede de Deus. É ter fome e sede da presença de Deus. Do caráter de Deus na nossa vida. E essa fome e essa sede nós devemos ter, como nós temos. Todos os dias nós temos fome e sede. Né? E falar, Senhor, eu tenho fome e sede do Senhor, da Tua presença, da Tua manifestação na minha vida. Bem-aventurados, macários, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma das definições mais tremendas a respeito de misericórdia é lançar o coração na miséria de outro. Qual é o maior exemplo de misericórdia? É Deus olhar para as nossas vidas, nós necessitados, distante dEle, e Ele estender a sua mão para as nossas vidas. Deus precisava? Não, não precisava. Deus é absoluto, Ele é pleno. Mas Ele teve misericórdia das nossas vidas. Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dEle sobre a sua vida neste dia? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. E essa misericórdia agora precisa ser transmitida a outros. Quando nós temos essa característica de Deus na nossa vida, nós agora também somos pessoas misericordiosas. Misericórdia ao ver alguém necessitado, ao ver alguém passando alguma necessidade. É misericórdia atender? Sim. É importante quando nós vemos, e a igreja realiza esse trabalho de uma forma maravilhosa, atendendo a necessidades fundamentais, necessidades básicas, de um alimento, de um suprimento médico, de um remédio, de um atendimento. Isso é ter misericórdia das pessoas, sim, é ter misericórdia. Devemos fazer isso, sim, mas a maior manifestação de misericórdia é pregar o Evangelho para uma pessoa. A maior manifestação de misericórdia é olharmos para uma pessoa que está indo para o inferno e irmos lá e alertarmos, não vá por aí.
Volta desse caminho. Não insista nesse caminho. Esse caminho vai te levar para a perdição eterna. Eu tenho uma notícia para você. Jesus morreu por você. Jesus pode salvar a sua vida. Não siga nesse caminho. Converta-se ao Senhor. Mude agora 180 graus para o outro lado. E agora siga na direção do Senhor. Meus amados, essa é a maior expressão de misericórdia que nós podemos ter. É pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho que transforma vidas. É atender a necessidade, sim. Mas também, e principalmente, é pregar o Evangelho. Nós exercemos misericórdia também quando nós perdoamos. A maior manifestação de misericórdia de Deus é quando Ele nos perdoa. E nós nos tornamos perdoadores também. Nós precisamos exercer misericórdia em perdoarmos. Quando a pessoa, muitas vezes, ela fala assim, olha, eu não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Já viram isso? Eu nunca esqueço o que você fez em dia 13 de maio, às 3 da tarde de 1980. A pessoa guarda a data, guarda a hora, guarda minuto e fica com aquele rancor no seu coração e não perdoa. Ser misericordioso também é liberar perdão. Tira esse peso do seu coração. Não guarda lixo no seu coração. Não guarda isso no seu coração, não, meu irmão. Não guarda isso no seu coração, minha irmã. Libera perdão, seja misericordioso. Bem-aventurados também os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a recompensa aí é tremenda, é maravilhosa para os limpos de coração. E para limpar o coração só existe um remédio, é o sangue de Jesus. E só existe uma maneira, que é através do arrependimento, através da confissão, e pedir, Senhor, purifica o meu coração, transforma o meu coração. O coração é a sede dos nossos sentimentos, o coração é do coração. A palavra de Deus diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, as nossas decisões serão tomadas por aquilo que está no nosso coração. Se tiver rancor no nosso coração, se tiver sujeira, impureza no nosso coração, os nossos passos serão também impuros, as nossas decisões serão erradas. Mas o nosso coração guardado no Senhor, o nosso coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus. E agora, qual é a recompensa para aqueles que são limpos de coração? Eles verão a Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para dois enfoques nesse ver a Deus. As pessoas que não têm pureza no seu coração, as pessoas que não têm o seu coração puro, o seu coração limpo, elas não conseguem ver Deus em nada. Desde já. Elas não conseguem ver Deus em nada. Mas aquele que tem o seu coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, ele consegue enxergar, é a mão de Deus atuando, é Deus me protegendo, é Deus atuando nessa situação. Ele consegue enxergar Deus na vida do irmão, Deus se manifestando de uma forma tremenda através da vida das pessoas que nos cercam. Ele começa a enxergar Deus. Começa a enxergar Deus numa flor, porque ele tem pureza no coração. Ele consegue enxergar Deus num pássaro. A pessoa que não tem pureza no coração, ele chega para uma flor e pisa. A pessoa que não tem pureza no seu coração, ele vê para um pássaro e sai. A pessoa que não tem pureza no seu coração, ele não consegue enxergar nada belo. Mas aquele que é puro de coração, ele começa a enxergar, é a mão de Deus atuando. E ele começa a ver, é Deus que vai dar o livramento, é Deus que está chegando, é Deus que está chegando com socorro para a minha vida. Ele começa a enxergar Deus.
E sobretudo, e mais especialmente, e mais tremendamente, um dia ele vai ver Deus face a face. E meus amados, isso é insubstituível. Isso é insubstituível. Esse é o maior prêmio. Um dia, esse Deus com quem nós falamos, com quem nós conversamos, com quem nós relatamos as nossas necessidades, é um Deus presente, é um Deus que se relaciona conosco, e um dia nós teremos a condição de estarmos frente a frente com Ele. Ah, meus amados, mas só verão a Deus aqueles que são limpos de coração. Bem-aventurados, macários, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, macários, plenamente abençoados, supremamente abençoados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E essa é uma característica, veja, eles serão chamados filhos de Deus. É interessante, né? Lá em Antioquia diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a chamar aqueles que seguiam a Deus de cristãos. Cristãos, isso nós usamos hoje naturalmente, e nós nos denominamos cristãos. Foi uma denominação dada pelos de Antioquia a observar as pessoas que agiam como Cristo, pequenos cristos, que andam como Cristos, foram chamados de cristãos. E é uma maravilha quando uma pessoa, às vezes você não precisa abrir a sua boca, mas a pessoa olha nos seus gestos, da maneira como você age, da maneira como você fala, e fala, tem um negócio diferente na sua vida, você é diferente. Você pode falar, é Jesus que faz a diferença na minha vida. Os pacificadores, eles serão reconhecidos. As pessoas vão chamar, esse é filho de Deus. Pacificador é um termo, aquele que promove, é aquele que gera paz. Você conhece pessoas que geram intriga? Conhece alguma pessoa que quando chega no ambiente você fala, vai contando, 1, 2, 3, 4, no 5 já criou uma inimizade, já criou uma discussão, já criou uma confusão. O pacificador é justamente o contrário. Onde chega, ele traz paz. Ele traz harmonia. O pacificador, ele não causa confusão. Ele não gera conflitos. Mas ele promove a paz. Se nós pudéssemos intervir hoje, você fala, se eu pudesse ir lá na sala conversar com Vladimir Putin e convencê-lo para sair da Ucrânia, se você pudesse fazer isso, você faria? Neste momento, meus irmãos, tem, além do conflito ali da Rússia que invadiu a Ucrânia, existem pelo menos outros 28, portanto 29 conflitos mundiais em alguma área do mundo. Algum conflito internacional, algum conflito regional em alguma parte do mundo, pelo menos. Isso entre nações, entre povos. Agora, quantos conflitos existem entre as famílias? Quantos conflitos existem entre casais? Não precisa se manifestar, não faça nenhum gesto. Em quantos conflitos você está envolvido hoje? E o Senhor quer, deseja e coloca esse perfil do bem-aventurado. Ele é um pacificador. Ele traz paz. Sabe por que ele gera paz? Porque ele tem paz. Só pode produzir paz aquele que tem paz. E a paz, a fonte maior de paz é o
príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E se você quiser e deseje, todos nós precisamos de paz, né? Isso se manifesta de diversas maneiras. Basta dizer uma maneira como nós cumprimentamos. Como nós cumprimentamos nosso irmão? A paz do Senhor seja contigo. É ou não é? Paz seja contigo. Quando nós cumprimentamos uma pessoa, fala feliz aniversário, que você tenha muita saúde e paz. Porque é importante, é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas têm saúde, mas não têm paz. A pessoa tem bens, tem riquezas, mas não tem paz. Tem uma mansão, mas não tem uma família dentro, porque não tem paz. Vive em conflitos. Mas que coisa tremenda. Que aquele que se aproxima do príncipe da paz, recebe a paz que vem do Senhor. E Jesus fala, e aquele soprar de Jesus, eu sinto aquela palavra de Jesus como um soprar de Jesus. A minha paz vos dou. Eu sinto como um soprar de Jesus sobre a nossa vida. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo oferece paz? Sim. Oferece uma paz de péssima qualidade, de duração frustra, com custo altíssimo e com efeito rebote. Me desculpe, agora eu tenho que usar um termo médico. A paz que esse mundo oferece, muitas vezes está baseada em drogas, na bebida. A pessoa entra para o final de semana, ao invés de ir para casa, ele vai para o bar. Ele vai para a reunião de amigos, porque ele vai se refugiar na bebida, na droga, porque ele não tem paz. E diz a palavra de Deus, e é uma certeza que nós temos, e esse deve ser mais um impulso para nós pregarmos o Evangelho, diz a palavra de Deus, que o ímpio, diz o Senhor, não tem paz. E esse deve ser mais um motivo para falarmos, olha, Jesus traz paz para a sua vida. Você pode ter uma certeza, aquele que não serve a Deus, aquele que não tem Jesus, ele não tem paz. É a palavra de Deus que diz isso. E nós temos Jesus, nós podemos oferecer Jesus, que é o príncipe da paz. Agora, meu irmão, nós devemos ser pacificadores. Na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu lar, com a sua família, no seu trabalho. Não seja aquele que quando o fogo se acende, vem com um balde de gasolina. Opa, onde que é o fogo? Mas venha para apaziguar. Que Deus te use tremendamente para apaziguar, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Bem-aventurados perseguidos, Senhor, isso parece um paradoxo, Bem-aventurados perseguidos, mas precisamos entender que tipo de perseguido é esse. Tem um personagem hoje que fala, estou sendo perseguido. Alguém coloca, estou sendo perseguido, mas perseguido por quê? Estou sendo perseguido lá no trabalho. Estou sendo perseguido pelo meu chefe. Só porque eu fico umas horinhas ali no WhatsApp e tal. Opa! Isso não é ser perseguido. Ele simplesmente está cobrando justiça. Eu estou sendo perseguido pelo meu professor só porque ele me pegou colando. Opa! Estou sendo perseguido em casa. Estou sendo perseguido pela minha esposa. Só porque eu não avisei onde eu estava, onde eu tinha ido. Eu saí com os amigos. Espera lá, isso não é ser perseguido. Está se cobrando justiça.
Eu estou sendo perseguido. Meus amados, aqui a palavra de Deus diz, é perseguido por causa da justiça. É a pessoa que anda corretamente e ela é perseguida porque ela anda corretamente. Não é motivo para se envergonhar nem ceder. Porque muitas pessoas falam, senão eu não vou segurar no emprego. Se eu não fizer isso, eu não vou me segurar no emprego. Se eu não fizer esta tal coisa. Meu irmão, vale muito mais a pena ser fiel a Deus. Não tema, eu não vou temer o que possa me fazer o homem. Nós devemos temer a Deus. Ser perseguido porque anda corretamente, isso é bênção. Ser perseguido porque falou de Jesus é bênção. Ser perseguido porque é fiel a Jesus é bênção. É bênção de Deus, é uma oportunidade tremenda. Eu conheço um pastor desta igreja. Sabe qual é o sonho dele? É ser preso. É ser preso por amor a Jesus. A esposa dele falou, o sonho dele é um dia ele ser até preso por amor a Jesus. Que coisa tremenda. Aí pregar o evangelho, na história dessa nação, tem pessoas que foram presas, que pagaram um preço terrível. Na história, o pastor Edson tem falado tantas vezes, irmão André, levando Bíblias, pessoas sendo perseguidas, pessoas, nesse momento, nesta hora, existem países que têm pessoas que estão sendo perseguidas por amor a Cristo, pela justiça e por amor a Cristo. A palavra de Deus diz que elas são bem-aventuradas, que elas são macários. Porque assim perseguiram também os profetas. Assim perseguiram aqueles que foram antes, daquele momento onde Jesus estava falando. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus e vemos pessoas que foram perseguidas por amor a Cristo. E quando nós lemos ali, Hebreus capítulo 11, aquela descrição de pessoas, e que a palavra de Deus diz que este mundo não foi digno delas. Nós precisamos orar a Deus, Senhor, me dá forças para que na perseguição, para que eu possa permanecer fiel ao Senhor. E há um pastor que foi perguntado para ele, pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Sabe qual foi a resposta desse pastor? Não, ao contrário, se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Porque parece que há um interesse hoje de andarmos bem com a sociedade, com a mídia, de não impactarmos, de não parecermos que somos excludentes, de sermos simpáticos. O Evangelho nunca foi simpático. O Evangelho, ele impacta as pessoas. Mas o Evangelho é um Evangelho de amor, para tirar as pessoas da situação de perdição, do engano que elas estão. E não adianta caramelizar o Evangelho, entendem isso? Adocicar o Evangelho e levar as pessoas para o inferno. Por isso que a igreja, nos nossos dias, quanto mais fiel ela for, mais perseguida ela será. Eu ouvi esses dias e eu concordo plenamente. Jesus, quando se apresentou a Herodes, Herodes quis colocar, e colocou sobre ele um manto completamente brilhante, querendo deixar Jesus com as vestes. Às vezes querem fazer isso com a igreja, deixar a igreja do jeitinho deles. Colocaram em Jesus uma coroa, deram para Jesus um cetro. Mas sabe como que era o cetro que deram para Jesus ali? Era uma cana.
Cetro é alguma coisa rígida, é alguma coisa firme, é alguma coisa que é forte. Quiseram colocar em Jesus uma cana, um cetro de cana, e assim querem fazer com a igreja nos nossos dias. Querem colocar e forçar a igreja a ceder. Mas quanto mais fiel a igreja for, mais perseguida será. Mas eu quero te dizer que macários são os perseguidos pela justiça e por causa de Jesus. Não entendam isso como ameaça. Não é. É a realidade. O Evangelho, ele impacta as pessoas. Porque o Evangelho é um Evangelho de mudança, de transformação de vida. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. O louvor já pode se colocar aqui, porque nós vamos cear neste momento. Meus amados, eu sei que todos nós queremos ser felizes. É uma busca do ser humano normal, ele quer ser feliz, ele quer ser plenamente feliz. E Jesus deu a receita de como ser plenamente feliz. Jesus deu a receita e o modelo para ser um Macários plenamente abençoado. Supremamente abençoado. Mas a gente vê item por item. Mas eu quero te dizer que há recompensa para todos eles. Nós lemos item por item e nós vimos que há sempre recompensa. E a recompensa é maravilhosa. E vivermos de acordo com a palavra de Deus, isso traz bênção para as nossas vidas. Traz bênção para a vida daqueles que nos cercam. Traz bênção para a sociedade. Traz bênção para a igreja. Nós vamos cear neste momento. Eu convido você a receber o pão e receber o cálice. A Bíblia fala e dá-nos orientação para que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando nós olhamos essa descrição de Jesus, é o momento agora de nós nos examinarmos. Eu fiz um curso, na verdade eu fiz por 2 vezes, porque o curso era muito bom. O curso era muito bom. E já vai tempo. Em 1987, depois eu repeti, fiz esse curso em 1991, novamente. O professor deste curso, muitos dos irmãos conhecem ou já ouviram falar. Era um curso de eletrocardiograma, com o melhor professor de eletrocardiograma que já existiu no Brasil. E eu conheci ele antes da mídia conhecer, do povo conhecer. E era um homem fantástico, era um homem realmente um cérebro. Pessoa muito inteligente. Todo mundo conhece, porque ele veio com aquele refrão: meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. E o curso dele, irmão Levi, era brilhante. Um curso de eletrocardiograma de 1 ano, e durante 6 meses, ele só ensinava o exame normal. Ele não falava sobre um exame anormal. Durante metade do curso, ele só ensinava o que era um exame normal. E a gente ficava com aquele desejo: como que é o eletrocardiograma de tal patologia, de tal doença? Como é o eletrocardiograma? E ele só ensinava o eletrocardiograma normal. E quando se perguntava para ele por quê, ele falava, e a resposta é muito importante: para reconhecer o que é anormal, nós precisamos conhecer muito bem o que é normal. Para reconhecer o que é
diferente, o que está deformado, nós precisamos conhecer muito bem o que é normal. A palavra de Deus nos instrui a examinarmos a nós mesmos. E Jesus dá a descrição da bem-aventurança, mostrando qual é o perfil do normal. Quando nós recebemos o exame, vem lá, e muitas vezes eu sou perguntado, e esse resultado aqui? Não, isso aqui é o valor referência. O valor referência, sabe o que é valor referência? É o valor normal que deveria dar, e tem um resultado do exame ali em cima. O que Jesus descreve é o valor referência. É o perfil de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de um homem temente a Deus, de um cidadão dos céus, de alguém que faz parte do reino dos céus. E nesta noite, ao lermos esse texto, é o momento de examinarmos a nós mesmos. Falarmos, Senhor, deu um resultado errado aqui. Deu um resultado diferente aqui. E aí o Senhor é capaz, não é? Doutor André está ali. Não é isso que acontece? Olharmos o resultado e olharmos e compararmos com o valor referência e falarmos, tem alguma coisa que não está boa. Mas quando nós buscamos o Senhor, Ele vem e conserta a nossa vida. E nos coloca agora dentro do valor referência, dentro do normal. E agora nós somos cidadãos dos céus. Esse é o momento de examinar-se a si mesmo. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite e fala, Senhor, eu ainda não sou aquele pacificador que o Senhor espera. Talvez eu não seja aquele manso que o Senhor espera. Talvez eu não seja o misericordioso que o Senhor espera, mas Senhor, age poderosamente na minha vida. Espírito Santo de Deus, age na minha vida, transforma a minha vida, muda o meu caráter, muda o meu interior, transforma-me, Senhor Deus, e me faz semelhante a Cristo, porque quando nós lemos essa descrição, é a pura descrição de Jesus. E aí nós seremos felizes, plenamente realizados, macários. Vamos tomar a ceia do Senhor nesse momento. Receba nesse momento, abra agora. Nós vamos orar consagrando esses elementos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós consagramos agora esses elementos, este pão, Senhor Deus, que representa para nós o corpo do Senhor Jesus, que foi sacrificado na cruz. Este cálice, Senhor Deus, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário, para a remissão das nossas vidas. Senhor, neste momento, ao lermos esse texto, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, transforme o nosso caráter, nos molde segundo o padrão do Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, ó Pai amado, exemplos deste modelo descrito, que nós sejamos esses macários, que sejamos plenamente abençoados, que sejamos, Senhor Deus, esses supremamente abençoados, que sejamos bem-aventurados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Tome do pão neste momento.